Durante o século XIX, as execuções de criminosos, principalmente por enforcamentos, eram comuns em vários lugares do mundo. Era um método rápido e fatal, e dificilmente alguém conseguia sobreviver. Mas existe a história de um homem que misteriosamente conseguiu escapar 3 vezes da forca, sendo chamado de o homem que ninguém podia enforcar. Eu sou Ivan Lima e neste vídeo vou contar a curiosa história da vida de John Lee. Em agosto de 1864, nasceu um garotinho chamado John Henry George Lee, em uma pequena vila no condado inglês de Devon. Não existem muitas informações sobre a infância e família de John, mas sabe-se que os problemas com a polícia começaram logo cedo. Quando John se formou na escola, ele foi trabalhar com uma mulher chamada Emma Casey, que vivia em Babicon, um bairro de Devon. Anos depois, John se alistou na Marinha, mas acabou sendo dispensado depois de um tempo. Ele então foi trabalhar para um coronel e, em 1883, foi acusado de roubar uma prataria do seu chefe. Após confessar o roubo, ele pagou 6 meses de trabalho forçado na prisão de Exeter. Depois de ser libertado da prisão, em 1884, a senhora Casey, que era encantada por John, decidiu dar uma segunda chance a ele e o convidou para trabalhar em sua casa. A casa de praia onde a senhora Casey vivia era conhecida como The Glen. Além dela, moravam 2 empregadas e a cozinheira Elizabeth Harris, que era meia-irmã de John. Mas no dia 15 de novembro de 1884, um acontecimento mudou completamente a vida de John. Nesse dia, houve um incêndio na casa de praia e Emma Casey foi encontrada morta, com a garganta cortada. Tudo indicava que o fogo havia se espalhado por causa do assassinato, com o objetivo de incinerar o corpo e esconder as provas que estavam no local. John, na época, com 20 anos de idade, era o único homem que estava na casa nesse momento. Obviamente, ele era o principal suspeito e a polícia acabou o prendendo. Na época, surgiram alguns boatos de que ele guardava mágoas de Emma Casey, depois que ela tinha reduzido seu salário. Mas não existia nenhuma evidência que incriminava John. Seria ele um assassino profissional ou um funcionário que estava sendo acusado injustamente? Depois que a polícia encontrou um corte inexplicável em seu braço, as autoridades não tiveram dúvida de que ele era o assassino. Apesar de ter dito que tinha se cortado na hora de abrir a janela por causa da fumaça do incêndio, algumas informações do seu relato sobre onde estava no momento do assassinato estavam confusas. E após muita investigação, ele foi enviado para um julgamento. Foram lidos 25 depoimentos de testemunhas, incluindo os da cozinheira, Elizabeth Harris, e das outras 2 criadas que moravam na casa, as irmãs, já de idade, Elisa e Jenny Nick. O júri deu um veredito acusando John de ser responsável pela morte de Emma, e o legista ordenou que o assassinato de John Lee aparecesse no atestado de óbito da senhora Casey. Atualmente, isso não seria possível, mas naquele tempo era uma prática normal. Mesmo se John fosse absolvido em seu julgamento, a causa da morte escrita no atestado de óbito seria a mesma. O julgamento foi realizado no início do dia 2 de fevereiro de 1885. John foi representado no tribunal por Reginald Guinner Templer, um jovem advogado que conhecia a senhora Casey, mas que também era conhecido da família Lee. 2 dias antes do início do julgamento, Templer adoeceu e foi substituído por seu irmão mais novo, Charles. Curiosamente, a saúde de Templer piorou nos próximos anos e ele morreu no dia 18 de dezembro de 1886. Só que a sua morte acabou criando a intriga de que Templer poderia estar envolvido no crime. E havia especulações de que ele era amante da meia-irmã de Lee, Elizabeth Harris, a cozinheira,
que estava grávida de um pai desconhecido no momento do assassinato. Para muitas pessoas, Templer era o assassino e John apenas o empregado que tinha sido culpado. Para outras, John era o autor do crime, principalmente por causa do seu passado criminal. John se declarou inocente em todos os momentos, mas seu caso foi mal apresentado. Não havia testemunhas de defesa e o interrogatório com as testemunhas de acusação foi feito de forma inadequada. Para a promotoria, depois de ler a ficha criminal de John, escutar que havia sangue em sua roupa e que seu casaco cheirava óleo de parafina, as evidências eram claras de que ele era o verdadeiro assassino. Depois de 40 minutos, o júri considerou John Lee culpado. Ele foi condenado à morte por enforcamento e, ao ser questionado por que permanecia tão calmo, John respondeu que confiava no Senhor e que ele sabia que ele era inocente. Antes de 1868, as execuções em Exeter eram espetáculos públicos que reunia dezenas de pessoas. A última execução por enforcamento na região foi de uma mulher, no dia 28 de março de 1866, e foi acompanhado por mais de 20 mil pessoas. Quando a lei foi aprovada em 1868, as execuções passaram a acontecer dentro das prisões. Além dos carrascos, os responsáveis pela execução, apenas algumas pessoas tinham permissão para assistir, e isso incluía alguns membros da imprensa. O método de execução usado na Grã-Bretanha era conhecido como a queda longa. Nesse procedimento, em vez de permitir que a vítima caísse a uma distância padrão, a altura e o peso da pessoa foram usados para determinar um comprimento de corda apropriado para garantir que o pescoço fosse quebrado sem que ocorresse decapitação. Tudo foi calculado para que o processo não fosse doloroso e a morte inevitável. A execução de John foi marcada para ocorrer na prisão de Exeter, em 23 de fevereiro de 1885. Ele escreveu uma longa carta para sua meia-irmã, 12 dias antes da data, na qual questionava a veracidade de seu testemunho e dos outros funcionários da senhora Kesey. Em um trecho da carta, ele dizia o seguinte: "Não há dúvida de que a verdade aparecerá depois que eu morrer. Devem ser algumas pessoas de coração muito ruim para me deixar morrer por nada. Eles não disseram 6 palavras de verdade." Na noite anterior à sua execução, Johnny relatou que teve uma visão na qual um anjo disse que ele não precisava ter medo, que sabia que ele era inocente e que ele não seria executado. Nós não sabemos se essa história de anjo é realmente verdadeira ou se foi inventada ao longo dos anos, mas quando vocês escutarem o final deste caso, verão que ela faz todo sentido. O andaime a ser usado estava originalmente instalado em um antigo prédio da prisão, mas ele foi retirado antes da sua demolição e foi reerguido em 1882. Esta seria a primeira execução a ser efetuada na prisão reformada. Como era de costume, a queda foi testada pelo carrasco. Segundo o relatório da prisão, dias antes da execução, o aparelho foi revisado, limpo e testado pelo carrasco. Na tarde do mesmo dia, o aparelho foi revisado mais uma vez, onde o carrasco disse ter certeza que estava apto para ser usado. No dia da execução, o inesperado aconteceu. John foi colocado no andaime, o carrasco amarrou suas pernas, colocou um capuz em seu rosto e ajustou a corda em seu pescoço. O carrasco, então, ativou o dispositivo que enforcaria John. Mas alguma coisa aconteceu. E John permaneceu lá, quieto, com seu pescoço intacto. Todos ficaram surpresos. John foi enviado de volta para sua cela. Em pouco tempo, o carrasco e os funcionários da prisão
analisaram a forca e, mais uma vez, verificaram que não tinha nada fora do normal. Depois de novos testes, principalmente nas tábuas que ficavam embaixo da pessoa que seria executada, John foi levado mais uma vez. O dispositivo foi acionado e as tábuas novamente permaneceram intactas. Ninguém entendia o que estava acontecendo. John Lee ainda foi submetido a uma terceira tentativa mal-sucedida de enforcamento. Alguns dizem que houve até a quarta tentativa, mas a história conta que ele escapou da forca 3 vezes no mesmo dia. Depois que as tábuas não abriram pela terceira vez, as autoridades tiveram uma discussão e resolveram que não deveriam executar o prisioneiro. John foi mandado de volta para sua cela. Depois que autoridades superiores foram informadas das circunstâncias da execução de John, imediatamente emitiram uma ordem anulando a sentença de execução para prisão perpétua. Houve um verdadeiro alvoroço na imprensa e no parlamento sobre a prisão injusta de John. As autoridades acabaram cedendo à pressão e ordenaram que um inquérito fosse feito sobre o caso. John foi libertado da prisão em 1907, depois de cumprir 22 anos na prisão. Ele se tornou uma pequena celebridade, viajando pelo país, dando sua própria versão da história, que publicou em 1912, no livro O Homem que Eles Não Podiam Enforcar, em tradução livre. Um filme mudo de sua história também foi feito neste ano. Dizem que ele se casou com uma mulher em janeiro de 1909, com quem teve 2 filhos. Essa foi a história do homem que, talvez por acidente ou mesmo por intervenção divina, não pôde ser enforcado. Quem realmente cometeu o crime? Isso ainda permanece um mistério. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau, um grande abraço!